Olá, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui nessa quarta-feira para realizar essa gira virtual no Templo Escola Pai João de Aruanda. Eu agradeço a presença de cada um e cada uma que está aqui nesse canal do YouTube, nesse momento dessa semana que a gente sempre faz as nossas giras virtuais. Eu sou o Gleison, estou aqui com a Adilson. Boa noite, Adilson. Boa noite, Gleison. Boa noite a todos e a todas que estão aqui nos vendo. E é com imenso prazer que a gente faz mais uma gira virtual para que a gente possa chegar até a casa de vocês ou aonde vocês estiverem, para que a gente possa levar essas palavras de conforto e acolhimento e também de muito conhecimento, né? Graças a Deus. Vamos iniciar? Vamos sim, vamos iniciar, né? Vamos fazer a Prece inicial. Prece inicial, agradecendo essa noite de hoje, agradecendo a presença da espiritualidade, que manipula todas as energias desta gira, chegando na residência, nos locais onde cada um e cada um está assistindo neste canal agora. Pedimos à espiritualidade todas as bênçãos desses pretos velhos e pretas velhas, e pedindo que toda a energia aqui manipulada seja em benefício daqueles que estão nos assistindo. Pai amado, te agradecemos essa gira com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Epa babá, oxalá. Epa babá, salve. Graças a Deus. Eu vou pedir aos nossos irmãos guardiões que façam a proteção física e astral da casa. Laroie Bombogira, Laroie Exu, Exu Emojubá. Exu Emojubá, salve. Graças a Deus. Laroie, né? Laroie. Vamos lá? Então, para hoje, o que você tem de ensinamento, de algum fundamento para a gente? Eu acho que primeiro a gente já pode falar também que a gente está abrindo o mês de Preto Velho, né? É verdade. Coisa boa. Feliz Maio. mês de Preto Velho, mês de maio, né? Então vamos aí entrando nesse mês abençoado para a gente. Que nossa casa tem essa regência dos pretos velhos, né? Então a gente agradece muito nesse mês e homenageia muito esses velhos amados. A gente inicia com os pretos velhos e termina com os ciganos. Olha isso, que bacana, né? Então, a gente vai ter muita coisa para a gente conversar aqui. Hoje, no Fundamento, Adilson, eu trouxe uma coisa que sempre é perguntado lá no terreiro, lá para a gente, as coisas que as pessoas têm trazido para a gente, eu estou tentando responder da melhor maneira possível, e eu acho que esse momento aqui é um momento que a gente pode trazer esses fundamentos de Umbanda com mais propriedade e com mais tempo para esclarecer as pessoas. Um dos questionamentos que é feito muito na casa eu posso desenvolver minha mediunidade em casa, né? Já que eu sei que eu já sou médium, né? E aí eu posso desenvolver isso, né? Então aqui eu trouxe para a gente conversar sobre isso. Se a sua ideia é fazer desenvolvimento mediúnico, eu desaconselho que você faça isso sozinho em casa, porque o desenvolvimento mediúnico é uma coisa séria que, se não for bem feito, pode trazer desequilíbrio mesmo, né? Porque mediunidade, às vezes, ela traz desequilíbrio. A mediunidade, na verdade, a mediunidade a gente tem que entender que todos nós somos médios, né? Então, quando eu falo em desenvolvimento, na verdade, eu estou falando de exercer essa mediunidade de uma forma mais presente, né? Então, é impressionante. Quanto mais dúvidas a gente responde, mais dúvidas aparecem. Maravilha. Isso é um bom sinal, né? Pelo menos eu acho. Significa que vocês estão interessados na Umbanda, que vocês estão interessados em aprender, interessados em evoluir espiritualmente. Mas é preciso da Umbanda para evoluir? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Claro que não. A Umbanda é apenas um dos muitos caminhos de evolução que existem, né?
Vocês podem evoluir por meio de outras religiões, vocês podem evoluir espiritualmente, estudando filosofia, vocês podem evoluir fazendo trabalho voluntário, né? Existe mil e uma maneiras de você aproveitar essa experiência reencarnatória para lapidar o espírito, né? Então, nesse sentido, as religiões são muito boas para isso. Porque as religiões, de uma certa maneira, independente de qual seja, elas nos condicionam a pensar em Deus, né? Então, são cheias de ensinamentos e de aconselhamentos que nos ajudam muito. A Umbanda é apenas um dos caminhos que existem para que a gente possa se transformar em pessoas melhores. Se a sua ideia é fazer um desenvolvimento mediúnico, né, eu desaconselho que você faça isso sozinho, né? Porque o desenvolvimento mediúnico, como eu falei, é uma coisa muito séria para ser feito ali em casa, né? Você pode trazer esse desequilíbrio, né? Então, se você acha que tem algum tipo de sensibilidade mais aflorada, o que eu sugiro é que você realmente procure um lugar sério, uma casa respeitável, com um dirigente espiritual comprometido, para que daí você possa iniciar esse processo de lapidação da sua mediunidade. Daí você pode me perguntar assim, mas qual a diferença de eu fazer o desenvolvimento mediúnico na minha casa ou no terreiro, né? A diferença vai ser na segurança que você vai ter, porque o terreiro de Umbanda, ele já possui uma estrutura para isso, né? No caso da Umbanda, por exemplo, existem assentamentos, firmezas que são feitas antes dos trabalhos, também já existe toda uma equipe espiritual a postos para te proteger, para te amparar nesse processo de abertura dos canais mediúnicos, né? Então, imagina o seguinte, se você gosta de meditar, se você você só consegue meditar quando você senta de perna cruzada e fecha o olho. Bom, espera aí. Se eu consigo meditar assim, sentado de olho fechado, será que eu vou ter segurança para meditar em qualquer lugar? Eu aposto que não. Você não vai conseguir, né? Porque se você sentar para meditar trancado dentro do seu quarto, é uma coisa. Agora, se você sentar para meditar no meio da rua, você concorda comigo que você vai estar numa situação vulnerável, né? Então, com o desenvolvimento mediúnico, é a mesma coisa. Só que está um agravante do mundo espiritual, do mundo espiritual. A tua casa é a rua, porque pelo ambiente espiritual da sua casa, do seu trabalho, costumam transitar espíritos de diferentes graus de evolução e diferentes índoles, né? Espíritos bons, espíritos não tão bons assim, menos esclarecidos, como a gente fala, né? E se você for fazer um desenvolvimento mediúnico em um ambiente assim, seria a mesma coisa que você ficar sentado no meio da rua com os olhos fechados. Quando a gente faz o desenvolvimento mediúnico, no começo, a gente fica muito vulnerável. E isso é natural, pelo fato de você ficar num estado de passividade, de receptividade muito grande. E por causa disso, você acaba sendo uma presa fácil para espíritos de pouca luz, espíritos que estão ali influenciando, querem influenciar a sua vida justamente para que você não consiga crescer e desenvolver, né? Por que a gente vai ficar dando trabalho desnecessário para os nossos guias se nós poderíamos facilitar a vida deles indo para um ambiente mais seguro? Você concorda que é um pouco de responsabilidade da nossa parte de querer fazer as coisas do nosso jeito? Então, o lugar certo de desenvolvimento é o terreiro, né? Então, é preciso que você compreenda isso. Eu sou médium? Sim, todos nós somos, né? Mas o acompanhamento dos guias espirituais, o acompanhamento ali de quem tem mais experiência que você, do dirigente espiritual, né, que está ali te orientando e observando. A Deus pode até falar sobre isso, o quanto que ele observa cada médico, como é que está ali nesse processo inicial, né, que é importante essa orientação, né, Deus? Sim. Então é isso. Isso que você coloca é muito importante, porque as pessoas chegam e a gente percebe sempre no terreiro, e isso é um processo que nós também passamos. Claro. O primeiro encantamento que você tem. Então, tudo é maravilhoso, extraordinário, não que não seja, né? E a gente tem nossos vícios. Verdade. Então, os vícios são grandes, seja na escola, seja no trabalho, seja... E a gente carrega isso ao longo da nossa vida, né? Então, são atos que a gente vai fazendo que é nosso. Então, quando você vem para um local fazer o seu desenvolvimento, aí o papel de quem está te acompanhando é ver o que realmente é correto que você tem que fazer. E claro que, assim, uma outra coisa que eu vou além também a gente tem que entender a Umbanda como múltipla, porque em cada casa
é um caso necessário, é uma necessidade necessária. Tem casas que tem casinha de Exu, tem casa que não tem casa que tem um assentamento diferenciado. Então, isso aí vai de acordo com a necessidade daquele trabalho. Certo. Assim também que a gente vê com as entidades, como elas trabalham nos ambientes. Então, em cada local é diferenciado também. Então, por isso que é bom você ter um local para você fazer esse desenvolvimento, que aí você vai ter diretrizes específicas de como fazer esse desenvolvimento. E não sair pegando um pouco de cada coisa e no final a gente nem sabe o que vai ser isso. Né? Orientação mesmo, né? Falta de orientação. É isso, que esclarecimento bacana disso. Saravá Umbanda, Saravá que vem desenvolver dentro de um terreiro, né? E lembrando o seguinte, eu vou além, porque chegam muitas pessoas no nosso terreiro falando o seguinte: eu quero desenvolver, mas não quero fazer parte da casa. Olha só a responsabilidade que essa pessoa está jogando na casa. E no dirigente ali, né? E no dirigente da casa. É um orientador espiritual. Porque assim, eu não tenho nenhum vínculo com aquela instituição, mas eu quero fazer. E faço do jeito que eu quero. Porque geralmente é muito engraçado. Chega algumas pessoas na casa, a gente fala: filho, toma um banho de manjericão. Aí a pessoa, por algum motivo, não gosta de manjericão ou não quer, vai lá e toma um banho de arruda. Ou toma outra coisa. Né? Tipo, não faz aquilo que tem que ser feito. Sim. E aí depois lá na frente reclama. Porque a energia que ela precisava era do manjericão. Mas enfim. É isso, acontece de tudo na casa. Acontece né? muito. Mas é isso. O que você tem mais hoje para gente? Hoje, além desse fundamento, eu preparei não, né? Eu peguei um texto que não é meu, né? Que é do Israel Quiroga e da Márcia Bianchi, que fala um pouquinho dessa coisa de mediunidade na Umbanda, né? Já que eu trouxe essa questão de incorporação, desenvolvimento, né? Desenvolver na casa, né? Ou desenvolver em casa, né? Desenvolver no terreiro ou em casa, né? Então, eu trouxe um texto também que complementa isso, para a gente entender um pouco, né? Chama A Incorporação na Umbanda, esse texto deles, né? E diz o seguinte: muitas pessoas, quando entram num terreiro, ficam encantadas, acham aquilo tudo muito mágico, acham tudo muito lindo, aquilo que você falava, né? Isso. E com o tempo, começam a querer fazer parte daquilo tudo. Não se contentam mais em ser apenas consulentes, sentem-se completamente envolvidos e começam a sentir reações físicas no corpo, iniciam um transe como um chamamento. O médium estuda, se prepara no curso, entra para o corpo mediúnico e começa a observar toda a rotina da casa, seus deveres e direitos, vai observar que existe uma disciplina na parte do desenvolvimento mediúnico, que o desenvolvimento mediúnico é um processo individual e progressivo. Ele não pode se frustrar ao perceber que alguns médios estão tendo mais facilidade de incorporar que ele. Não pode fazer comparações ou imitações. O médium precisa ser sempre verdadeiro, sincero e observar o seu processo. Normalmente, a primeira incorporação de um médium na Umbanda é algo cercado de dúvidas, mistérios e revelações. Alvo de conversas e trocas de experiências. O tema está longe de ter uma cartilha sobre como e quando deve ocorrer. Isso faz com que a curiosidade aumente, principalmente para os novatos, ou abian, como chamamos. Aqui, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento mediúnico e o que o médium deve esperar desse processo. Um questionamento para quem está vivenciando isso. Primeiro, é preciso entender que, na verdade, essa incorporação é um acoplamento. Isso, para ilustrar melhor, é um abraço que o espírito, a entidade, dá no corpo fluídico do médium. Quando se ouve o termo incorporação, costuma-se pensar que o ser espiritual entra dentro do corpo do médium. Mas isso não acontece ao pé da letra. O ser intangível, o espírito, o guia ali, o nosso mentor, não entra dentro do corpo do seu médium. Os médios têm a faculdade de sentir vibrações sutis que emanam dos seres espirituais. E captando tais vibrações, eles podem retransmiti-las.
Nesse caso, se refere às mensagens ou gestos físicos que a entidade queira passar. Para incorporar, é preciso passar primeiro por um processo de aprendizagem, onde os médios aprendem a sentir a energia dos guias e a se conectar a elas durante as chamadas giras de desenvolvimento, que são restritas às pessoas que trabalham no terreiro. Aquilo que você falava, né? O desenvolvimento dessa habilidade mediúnica é um processo gradual em que o médium se aperfeiçoa a cada gira, para que, com o tempo, tenha cada vez mais clareza no que a entidade quer fazer ou dizer. Também é preciso que estejam sempre com sua higiene mental e espiritual em dia, para que essa comunicação ocorra com mais facilidade. O médium iniciante precisa confiar no seu dirigente, nos guias-chefes do terreiro, os quais estarão ali para assessorar no que for possível. Precisa haver sempre uma conversa franca, consciente, onde o médium tem que ter o espaço para falar de suas sensações e medos, para que as mesmas sejam explicadas e orientadas. O médium, quando inicia o processo de acoplamento espiritual, tem que se entregar, tem que confiar no guia que quer se manifestar. O médium deve entender que ele é um instrumento para a comunicação. Cada médium tem o seu tempo para realizar seu acoplamento espiritual. Há médios que levam dias, outros meses e outros anos. O que adianta ter pressa? Às vezes, o médium sente uma pequena vibração e o médium já acha que está incorporado. Porém, o guia ainda está longe. Todo mundo olha e vê ali o médium e não o guia. Não tem a autenticidade e a veracidade do guia. Tem médium que incorpora rápido. Tem médium que incorpora rápido? Desculpa, é uma pergunta que ele faz. Claro que sim. Mas você sente o guia ali. Em segundos, o médium se transforma e a presença do guia é sentida por todos e vista pelos dirigentes. Não importa a forma, e sim o conteúdo dessa manifestação. Cada médium tem uma forma específica de realizar o acoplamento. O importante é que ali esteja o guia e não o médium. Observe que isso não tem relação com o tipo de mediunidade, ou seja, com mediunidade consciente, semiconsciente ou inconsciente. Existem médios conscientes excelentes, e, por outro lado, médios que se dizem inconscientes e que estão mistificando. O importante é um acoplamento seguro, sincero e autêntico. O que afasta o guia espiritual não é o processo mediúnico lento ou rápido. O guia nunca abandona a sua missão. Um guia tem uma missão específica com cada pupilo dele. Ele, independente da dificuldade do médium, está ali para ajudar e acompanhar o processo de desenvolvimento. A única coisa que provoca um afastamento de um guia é a falta de compostura, índole, seriedade, caridade e bondade do seu médium. Um guia idôneo não se comprasse no mal e nem na maldade. Questão de sintonia. Mas caso esse médium se volte à luz novamente, eles estarão ali para o receber. Mas mesmo assim, sempre mandarão sinais para que ele retome o bom caminho. Mas jamais irá se afastar do seu médium num processo de aprendizagem e despertar da consciência espiritual. Devemos ter pressa na vontade de aprender, de colocar com a casa, de colaborar com a casa, de ouvir. Pressa de incorporar é bobagem, não importa. Se a sua primeira manifestação virar logo, o importante é que ela seja verdadeira. Nos diz aí o Ismael Quiroga e a Márcia Bianchini, nesse texto tão maravilhoso que eles fizeram, que fala tão bem dessa incorporação dentro do terreiro. Né, Adilson? Márcia Bianchi. Bianchi, né? Desculpa, eu falei errado aí, então. Né? E aí, o texto traz muito claramente essa questão de chegar na casa, porque todo mundo fala dessa coisa de incorporação na Umbanda, eu vou para a casa de Umbanda, eu vou ter meus guias e vou incorporar, né? Então, que seja paciente, que seja um processo natural, né? Que não seja um processo de forçação, que às vezes a gente faz uma mitificação das coisas, achando que eu tenho que chegar ali, que tem que incorporar. Às vezes você nem tem essa mediunidade, né? E nem vai incorporar, não é isso? Eu estava conversando com a médium um dia desse e ela estava se comparando às outras pessoas da casa. E aí ela tem que entender primeiro quais são as suas faculdades mediúnicas
para que possa trabalhar isso. Isso, verdade. E não necessariamente a pessoa tem que incorporar no terreiro. Isso, com certeza, né? Nem todo Né? médium é médio de incorporação, né? Sim. Então, às vezes, essa preocupação, você fica, eu estou há tantos anos num terreiro e nunca incorporei. Ora, a sua mediunidade não é essa, a mediunidade é completamente diferenciada e são tantas as qualidades de mediunidade, né? A gente tem, né, de efeito físico, a gente tem psicografia, a gente tem a própria intuição, é uma mediunidade tão forte que as pessoas esquecem de dar valor a ela, né? Sim, está aí presente no dia a dia. Mas vamos lá. Vamos sim. Agora a gente vai seguir, nós vamos conversar com a vovó Cambinho. Vamos. Ah, vovó Cambinda hoje? É ela que tem hoje. Ah, que bacana, né? Então vamos pedir a orientação dessa guia tão importante que está aí com a gente, né? Vovó Cambinda, na sua sabedoria, né? Uma das pretas velhas que compõe o conceito de preto velho da nossa casa, né? Isso. Que maravilha. Então vamos chamá-la, né? Adorei as almas. As almas adorei. Vim de tão longe, sem conhecer a ninguém. Vim de tão longe, sem conhecer a ninguém. Salve, filho. Salve, vó. Mucuyu. Mucuyu Zambi, meu filho. Que Deus possa abençoar meus filhos e todos esses filhos que aqui escutam essa véia, viu? Graças a Deus. A véia já estava até com saudade de falar com os meus filhos aqui, né? Nessa gira que foi criada para esclarecimento de todos aqueles que buscam essa casa através da luz que brilha também nesse aparelho, né, meus filhos? Isso. Então, filho, a gente tem que se cercar de luz em todos os espaços da nossa vida, seja nesse ambiente de terreiro, seja no ambiente do dia a dia, seja assim a distância em que a velha consegue trazer também um pouquinho de luz aos meus filhos nesse momento dessa noite. Né, meu filho? Assim seja, né, filho? Graças Sim. a Deus. Meu filho, achei muito bonito a fala de vocês com relação à mediunidade. Eu faria, filho, uma mudança do que vocês falaram, uma pequena mudança para que fique mais claro essa questão de mediunidade. Filhos, se fala muito, filhos, em desenvolver mediunidade. Essa velha não gosta muito, apesar da Dira chamar Dira de desenvolvimento. É preciso entender que não se desenvolve algo que a gente já nasce com ela. É preciso compreender, filhos, que, na verdade, o nome correto que essa velha gosta de usar é educação mediúnica. Quando você vai para a escola, você já sabe falar, você já sabe as coisas da sua vida. O que a escola vai te ensinar quando te ensina a ler? É colocar as suas palavras nessa linguagem que é aprender a escrever. Então, ou seja, você já sabe aquilo que você já fala, você já pensa nas coisas que você quer falar, e aí você aprende como colocar isso para que quando outra pessoa, mesmo em outro local, lê a sua fala no papel, você vai ser compreendido, porque isso é uma linguagem. A mediunidade também são linguagens, filho. Toda comunicação é uma linguagem. Vocês têm que entender isso. E para que serve uma mediunidade, se não para comunicar entre os dois planos? Essa véia comunica com vocês através da mediunidade do aparelho desse fio. Ela usa aqui, meus filhos, o aparelho fonador, essa voz que sai para vocês escutar, desse fio que essa velha está aqui ó, do lado falando com ele. Né, meu filho? Então, ela se comunica através desse fio, que é o canal de comunicação dessa velha. Então, filhos, toda comunicação precisa de educação.
Ora, eu só vou poder escrever bem se eu aprender a escrever, se eu aumentar o meu vocabulário, né, meu filho? Isso. E vou aprender a escrever, e você, até os escritores que fazem os livros bonitos, né, filho? Vai ser poeta que vai fazer as poesias bonitas, vai ser, que tem é, até, como fala, meu filho, até o estilo próprio dele que ele vai ter que, quando você lê, você já fala. Esse foi fulano que falou. Mediunidade, meu filho, também precisa dessa educação. Eu só vou conseguir transmitir essa comunicação também quando eu estudo essa mediunidade. Seja estudar mesmo no papel, como a gente fala, estudar num curso de mediunidade, né, filho? Ou seja, também na prática dela, nesse estudo de conhecimento e autoconhecimento, filho. Porque as pessoas se iludem achando que na incorporação, meu filho, não tem a influência do médium. Sempre tem, filho. Se essa velha emana energia para esse filho e é ele que está falando aqui agora pelo seu aparelho, é claro que tem a influência. Passa também pelo pensamento, passa também pelo raciocínio desse fio. Então, filho, é a parceria entre o guia e ali os aparelhos. Essa parceria que tem que ser ali acolhida e aí educada. Quando tem um médio educado, filho, sabe? Ele sente, ele faz as coisas conforme a necessidade e respeita com humildade que ele é o intermediário. E assim, filho, essa mediunidade é, então, o que vocês falam desenvolvida, né? E outra coisa que eu ouvi, filho, que eu acho que vocês até falaram, é essa questão de que todo mundo que vai para um terreno vai incorporar. Ô, meu filho, não é assim que funciona, não. Até porque, filho, eu vou dizer uma coisa que acontece. Vocês gostam de imitar, sabe, filho? Vocês veem uma incorporação, vocês já acham que só pode ser desse jeito, né? Vocês criam na mente de vocês um jeito de fazer que, se aquilo não acontece, você já olha de rabo torto, de olho torto para o companheiro que está do lado. Ah, basta um caboclo não dar um brado, basta um preto velho não chegar arqueado, não chegar desse jeito, filho, que você já olha e fala, eita, nem entidade tem ali. E aquele médium muito sábio, às vezes, sente tudo e maior do que o outro que está ali observando os médios, em vez de cuidar da mediunidade dele. Porque se você está ali, filho, numa gira, se você está ali, especialmente numa corrente mediúnica, você não está para julgar uns aos outros. Você está ali para cuidar da sua sensibilidade e da oportunidade que é te dada de prestar caridade, seja por meio desse guia, seja a forma que você achou para se doar um pouco para o outro. Não é isso, meu filho? Então, ali, filho, em vez de você ficar querendo imitar o outro, batendo no peito dizendo que seu caboclo é forte, você faz as coisas com sentimento e com luz, filho, mostrando que você está ali para comunicar, para passar uma mensagem, para ser o canal de comunicação da caridade. Olha que coisa boa que é isso, né, filho? Então, ser médio, filho, exige responsabilidade. E lembrando, filho, você é o maior parceiro de você mesmo. Você é que vai sentir todo o benefício de prestar a caridade. Você é que vai receber, primeiramente, o ensinamento. Sabe, filho? Olha só que coisa bonita. Tudo aquilo que o guia falar, primeiramente, é você que vai ouvir na sua cabeça, é você que vai sentir
a luz e o amor chegando até a sua vida para o seu melhoramento e crescimento. Oh, coisa boa essa história da mediunidade, filho. Então, filho, por isso que todo mundo é médium. Deus não seria ruim de falar, não, deixa só aquele ali ser médium, aquele outro lá não. Ora, se a mediunidade vem primeiro para nos ensinar a servir, olha só se isso aconteceria para um só e não para o outro, filho, porque é um benefício na lei do amor, da caridade, filhos. Então, filhos, pensa nesse sentido. Quando você pensar em mediunidade, quando você pensar, você já pensa, que oportunidade eu tenho de servir e de amar o meu próximo cada vez mais. Aí meu filho vai ser um excelente médico. Ah, mas ele não incorpora, mas é o melhor médico da casa. Ah, mas ele não faz. Mas é um médico que entendeu essa comunicação entre os dois planos. É aquele que usa esse poder dessa inteligência que ele traz no seu nascimento para cumprir a sua tarefa de melhoramento nessa terra. Viu, meu filho? Então, o que essa velha pede é exerça a sua mediunidade o tempo inteiro, filho. Exerça expandindo a sua consciência nessa capacidade de comunicação com tudo aquilo de bom trazido ao seu redor nessa influência dos seus dias. Viu, meu filho? Então, aproveita muito e que Deus zangue nosso Pai, seja sempre esse Deus protetor para cada um de nós, nos dando essa oportunidade de melhoramento a cada dia, né? Através dessas energias e forças de luz que nos cercam o tempo inteiro nesse contato desses dois planos, material e espiritual. Viu, filhos? Que Zambi abençoe a todos. Viu, filho? Graças obrigado, avô. Né? Obrigado pelos ensinamentos. Salve, meu filho. Fica com Deus, viu? Ixi. Vamos agora, dando frequência, fazer a nossa prece de cura, vibração por todos os consulentes e pelo Hospital Espiritual Boa Esperança, o Hospital da nossa casa. Peço que todos concentrem-se nessa prece. Pedimos a espiritualidade por todas as famílias que estão passando por problemas, que todos recebam o conforto e o acolhimento necessário. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento suas legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer tuas glórias, assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos odiosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos e médicos do além, obesos, Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade destruidora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus que todos possam receber essa luz, dessa prece de cura. Isso. Vamos agora fazer a fluidificação da água? Vamos sim. Então, neste momento, a gente pede sempre que você possa ter uma garrafinha com água, ou mesmo um copo, em que você possa impor a sua mão. Aí a gente pede a espiritualidade, a esses amados pretos velhos, a vovó Cambinda, que aqui está, possa depositar nessa água todo o bálsamo que necessitamos para o nosso corpo e para o nosso espírito, com toda a luz necessária, que cada um, conforme o seu merecimento, pode receber. Graças a Deus. Eu vou te pedir para falar mais uma vez das nossas caixinhas. Caixinha virtual de prece.
Esse que está o endereço aqui na descrição, aqui embaixo. Esse formulário você preenche, emanando dali a sua energia para você ou para aqueles que necessitam de uma prece nesse momento. Essa prece é feita, você coloca ali o nome no formulário, e aqui a gente vai vibrar, seja pelos encarnados, as pessoas que estão vivas, ou os nossos entes que já partiram para o plano espiritual, os desencarnados. Então, é neste momento que a gente abre esse formulário e faz a prece para esses nomes. Né, Dilce? Isso. Vamos lá. Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas de prece do Templo Escola Pai João de Aruã. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo. Derrama então o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos para os nossos informes? Vamos sim, né? Um dos informes importantes é que essa semana, o mês de maio, começa com feriado, né? Então a gente não teve gira na última segunda-feira, mas amanhã, quinta-feira, a gente tem uma gira de criança e a gente já convida quem estiver em Brasília e queira ir ao Templo Escola Pai João de Aruanda presencialmente, puder, né? A casa abre às 19h30, as fichas são entregues até às 20 horas, as fichas de atendimento, e amanhã sempre gira de criança, amanhã, né? Sempre gira de criança, é sempre uma festa, né? A alegria dos herês, dessa beijada que chega na casa, então é sempre uma alegria tê-los com a gente, e mais uma gira aí de beijada no Tempo Escola Pai João de Aruana na próxima quinta-manhã, né? Então, ou seja, outro recado que eu tenho chegou, enfim, o mês de maio. A gente vai fazer uma festa bacana em homenagem aos Pretos Velhos, na feijoada de Pai João de Aruanda, no dia 13 de maio, dia de Preto Velho, né? Dia 13 de maio. A gente vai fazer um sábado, então a gente vai estar reunido aí para trazer esses Pretos Velhos maravilhosos para homenagear e fazendo uma feijoada. R$ 30 o valor individual, toda a renda dessa feijoada vai para casa, né? E a gente está aqui, mais uma vez, convidando cada um e cada uma, tá? Mesmo se você está à distância e queira contribuir com a nossa casa também, né? Então, os contatos da feijoada também estão aqui embaixo para vocês adquirirem os ingressos, né? Seja no templo, seja à distância. Está tudo descrito aí. Fico feliz de falar mais uma vez sobre esse evento para a gente tão importante. Sétima feijoada, né? Sétima feijoada que a gente faz na casa. Sétima feijoada em homenagem aos Pretos Velhos. Coisa maravilhosa, viu? Então é isso. Né? Recados importantes para a gente. Vamos lá? Né? A nossa prece de encerramento? Vamos sim. Né? Com a bênção desses amados Pretos Velhos, com a bênção de vovó Cambinda, a gente agradece a oportunidade dessa noite de estarmos aqui também nesse dia de luz, de esclarecimento, de trabalhos de cura, de trabalhos que desenvolvem a nossa vida como um todo, e que a gente possa receber essa luz da melhor maneira possível, em bênção desses guias espirituais. Pai amado, mais uma vez te agradecemos essa noite de hoje, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Tem gente que veio assistir a gira no finalzinho, né? Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambore Pemba de Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora.
Fechamos nossa gira, Sambure Pemba de Angola. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Toda vez que vovó Cambinda vem, ele é o primeiro a chegar mais perto. Então ele não devia ficar fora dessa gira. Né, Beethoven? Isso. Fiquem com Deus. Tchau, uma ótima semana para vocês.